Mais uma vez, então, boa noite àqueles que estão assistindo de casa, que o Senhor abençoe a sua vida e fale diretamente ao seu coração. Quarta-feira é o momento dos pedidos e agradecimentos. Se você tem algum pedido para fazer e quiser fazer, você pode colocar nos comentários desse vídeo. Com toda certeza, nós temos uma igreja que vai ler esses comentários e vai orar por você. Amém? Muito bem, eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 21. Gênesis, o capítulo 21, vamos hoje tratar a respeito de uma ação que o Senhor Jesus fez na vida de alguém que estava se sentindo abandonada, excluída e rejeitada. Gênesis, capítulo 21. Está o texto que nós vamos meditar nessa noite. O título da mensagem dessa noite é Quando Deus abre os nossos olhos. O que acontece? E por que Deus algumas vezes precisa abrir o meu e os teus olhos para as coisas que Ele quer fazer na minha e na sua vida? Gênesis capítulo 21 é o texto que nós vamos ler, mas antes de nós lermos esse texto, eu queria convidar você para nós orarmos mais uma vez, entregando a nossa mente agora nas mãos do Senhor, para que Ele agora nos dê entendimento daquilo que nós vamos estudar e também Ele precisa nos dar poder para que a gente não seja só ouvinte, mas praticante do que nós vamos aprender nessa noite. Então, assim como você está, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai que habita nos altos céus, nós louvamos o Teu santo e poderoso nome. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deu momentos tão preciosos na qual a gente pôde estreitar mais os nossos laços de amizade uns com os outros, firmar mais o nosso compromisso como irmãos e aqui compartilhar nossas dificuldades, mas também nossa gratidão nos grupos que fizemos aqui de oração. Obrigado, Senhor, por esse momento tão gostoso, tão especial. Mas nós agora também te agradecemos porque com toda certeza o Senhor nos trouxe aqui não só para esses momentos de oração, mas também para o momento em que o Senhor, por meio da sua palavra, vai falar ao nosso coração a fim de nos abençoar. Só que, Senhor, com a mente que temos, nós temos uma dificuldade muito grande de entender aquilo que são os teus pensamentos. Por isso nós pedimos que haja um milagre nesse momento, que o Espírito Santo se apodere de cada um de nós, se apodere de mim que sou o portador dessa mensagem e que teu Santo Espírito possa nos fazer compreender qual é a tua palavra para nós nessa noite. Mas também pedimos que o Espírito Santo também nos dê poder, porque não há em nós poder para realizar a tua vontade, não há em nós muitas vezes nem o desejo de fazer. Portanto, que se cumpra a promessa que o Senhor fará e operará em nós tanto o querer quanto o realizar. Nós autorizamos a tua ação na nossa vida, na nossa mente, nesse momento, a partir de agora. E que tua palavra venha nos abençoar fartamente em nome do Senhor Jesus. Amém. Gênesis 21, a partir do verso 15, nós faremos a leitura até o verso 19. Nos diz assim a palavra do Senhor Deus. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz, ao menino. O contexto, eu não sei se você lembra, Agar era uma das servas de Sara, esposa de Abraão. E Deus tinha feito uma promessa a Abraão. Sara, tua mulher, vai dar à luz a um filho, ele será pai de uma grande nação. Essa foi a promessa feita a Abraão.
Sara, você conhece a história, já muito idosa, era incapaz fisicamente de poder ser a mãe de algum bebê e, portanto, era incapaz de uma promessa se realizar na vida dela. Mas Deus não segue lógicas para cumprir a sua promessa. Nem sempre Deus vai fazer conforme aquilo que nós imaginamos. Mas Deus cumprirá a promessa. Por isso eu e você cantamos firme nas promessas do Senhor. Ele vai cumprir suas promessas na minha e na sua vida. Só que Ele também vai cumprir as promessas dele na minha e na sua vida no tempo certo. Só que enquanto o tempo não chegava, Sara, colocando a carroça na frente dos bois, trouxe problema para a família. Sara pegou uma das servas, Agar, e deu para Abraão. Abraão, muito do safado e sem vergonha, aceitou a proposta da esposa e se deitou com Agar. Agar deu à luz a Ismael. E até então estava tudo certo. Estava tudo certo. Até que Sara finalmente engravidou e a promessa começou a se cumprir. Quando nasceu o filho deles, como é que era o nome? Isaac. Quando nasceu Isaac, o filho da promessa, Ismael, tadinho, foi colocado de lado. Agar, tadinha, deixou de receber atenção. E então, naquele momento, Agar e Ismael passaram a se sentir abandonados, excluídos daquilo que seria uma promessa de Deus para a vida deles todos, de toda aquela família. Às vezes a gente se sente assim. Às vezes a gente se sente abandonado e excluído das promessas de Deus. Às vezes a gente quer participar da promessa do Senhor, mas a gente vê ela acontecendo na vida dos outros e na nossa vida parece que as coisas não estão acontecendo. E assim estava acontecendo com Agar. A Bíblia vem contar que Agar e Ismael estavam já causando constrangimento e problemas para aquela família. Já não estava um relacionamento bom. Até que Sara fala o seguinte: expulsa essa mulher daqui. E aí Agar foi mandada embora. Agar vai com uma mão na frente e outra atrás. Ela só leva um cantil com um pouco de água e vai para o deserto. O texto que acabamos de ler é que, abandonada, sem esperança, sozinha, só com um menino, a água termina. E agora parece que o problema virou um problemão. Não há mais solução para isso. A ponto dela se distanciar do filho para não estar perto. E na distância de um tiro de flecha, ou seja, cerca de 100 metros, ela fica longe, olhando para o filho, deitado no chão, ele a míngua, e ela só está esperando por uma coisa: a morte. Quer dizer, não há mais solução para a vida dela, não há mais solução para o problema dela. O que ela estava esperando era a morte. O que o texto bíblico chama a atenção aqui é que Deus ouviu a oração de quem? Do menino. Interessante isso. Deus ouviu a oração do menino, mas não respondeu ao menino. Deus ouviu a oração do menino e respondeu à sua mãe. Às vezes o problema é com a gente, envolve outras pessoas, mas nós não fazemos nada, nós não colocamos as coisas diante de Deus para que Deus passe a trabalhar na nossa vida de forma miraculosa. A gente acha que vai conseguir resolver os nossos problemas pela nossa própria força, pelo poder que há em nós, mas não conseguimos. E aí então a gente, usando bem a expressão aí popular, a gente se joga nas cordas, desiste. Como se a gente realmente fosse nocauteado pelo problema. Acontece que tem alguém orando por você e você não sabe. Como diz o hino do Natson Portugal, tem alguém orando, posso sentir. Tem alguém orando por mim. Tem alguém orando. Não é assim? E ali estava dizendo que quem estava orando por ela e por eles? O menino, o filho, que algumas vezes aqui vem dizer que é um menino e outras vezes vem dizer que é um rapaz. Não dá para saber ao certo de que se trata aqui. Mas o fato é que tinha alguém orando. E o texto no verso 17 diz o seguinte: Deus, porém, ouviu a voz do menino.
Interessante que na grande maioria das vezes o Senhor Deus resolve agir quando não há mais solução. Por que será? Por que às vezes o Senhor Deus resolve agir somente quando não há mais solução? A primeira, talvez a explicação mais saudável para essa pergunta, é que às vezes Deus precisa realmente, não é que é provar, experimentar a nossa confiança nele, mas Deus precisa que chegue a tal extremo a fim de que a nossa confiança nele venha se tornar uma confiança indestrutível. Se o Senhor Deus tão somente abençoasse a partir do momento em que nós pedíssemos, nossa confiança no Senhor ia ser uma confiança superficial, banalizada. Sabe aquela criança mimada que pede e o pai nem pisca, nem pestanejando, o pai atende aos caprichos da criança? Essa criança trata a relação com o pai de forma banalizada, de forma supérflua, de forma comum. Então, às vezes, o Senhor Deus não nos abençoa de forma imediata, quando precisamos. Chega a esperar que chegue a um extremo tremendo, como esse, quase à beira da morte, para que, de fato, a situação se torne uma situação inesquecível. E aí, então, a gente consiga perceber que o Senhor fez um livramento, um verdadeiro milagre. E isso faz com que a nossa fé se torne o quê? Cada vez mais forte, cada vez mais indestrutível, inabalável. Né? Mesmo quando parece que estamos perdidos, o que acabamos de ver aqui nessa história é que o Senhor Deus, ele não nos abandona, ainda que o resultado esteja prestes a acontecer da pior forma possível, que é a morte. Deus não estava abandonando eles. Era naquele deserto onde ela estava se sentindo abandonada, onde ela estava se sentindo rejeitada, perdida, sem solução. O que o texto bíblico estava dizendo que ela não estava só. Deus estava com ela. Deus estava. E aí o texto bíblico vai dizendo que o Senhor Deus abriu os olhos de Agar. Primeiro abriu seus ouvidos. Interessante. Que ela só é capaz de abrir os olhos e enxergar o poço de água para saciar a sua sede, então revigorar suas forças, só depois que ela ouve a palavra do Senhor. Enquanto ela estava focada no problema, e veja, ela estava focada num problema que estava longe ou perto? Estava longe. Ela se afastou, ela não queria ver a morte chegar. Ela se afastou, mesmo assim o problema fazia parte da vida dela. E assim a gente faz. A gente tenta se envolver o mínimo possível com os problemas, mas mesmo assim os problemas chegam até nós. Interessante que mesmo sem nenhuma solução, se nós não buscarmos por Deus, alguém estará buscando por nós. E ainda assim o Senhor Deus é capaz de nos dar o livramento. Ele é capaz de dar. Só que aqui o livramento ele vem de duas formas, através da audição e através da visão. Ela ouviu a voz de Deus dizendo: eu te ouvi, eu ouvi o menino, não se desespere. Às vezes Deus pode estar falando comigo e com você nessa noite, dizendo o seguinte: nesse grupo de oração, o que você falou eu ouvi. No teu coração, o que o teu coração está gritando eu estou ouvindo. Não se desespere. Não se desespere, eu estou contigo. Lembra, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Isso que a palavra do Senhor Deus vem dizendo. Que tremenda afirmação. Abra sua Bíblia em Isaías 41. Isaías 41. Isaías 41. Eu quero ler com você essa promessa. Isaías 41. Depois que Agar ouviu Deus falando com ela, ouviu a palavra do Senhor, os olhos dela se abriram e ela pôde então ver o livramento do Senhor. Pôde então ver que ela não estava sozinha. Pôde então ver que Deus estava providenciando uma salvação, providenciando um milagre, providenciando uma bênção para a vida dela. E foi exatamente isso que aconteceu. Os olhos dela, por meio da palavra que lhe foi dita, foram abertos.
Isaías 41, o verso 10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. A mão direita do Senhor estará estendida para aqueles que confiam nele. Então eu não sei em qual deserto você se encontra. Eu não sei em que parte da sua vida você está se sentindo com sede, prestes a perder as forças por conta das necessidades, dos sofrimentos, das angústias, da ansiedade. Eu não sei em qual parte da sua vida o problema é tão grande que você diz assim: eu só vou ficar de longe agora porque cansei de me envolver. Tem alguém orando por você. Tem alguém olhando por você. Se ninguém estiver orando, o Senhor Jesus está olhando por você. E o texto bíblico vai dizer: não temas, não te assombres, eu sou contigo. Eu te sustento com a minha destra fiel. Eu vou fazer sombra para você. Eu vou guiar o teu caminho. Mas para que você veja o livramento, para que você veja a minha atuação, para que você veja o escape que eu vou providenciar, você precisa ouvir a minha voz. É preciso acontecer isso. O deserto faz parte da nossa vida. Quantas vezes a gente não gostaria de estar nesses desertos, né? Mas quantas vezes já passamos por eles? O que pode ser esse deserto? Promessas não cumpridas, sonhos não realizados, frustração. O que pode ser? Abandono, carência, solidão, uma doença. Não é? Todos nós passamos por algum tipo de deserto, alguma crise que nos põe à beira da morte, à beira dos sentimentos errados, à beira dos sentimentos que sufocam a gente. O texto vai dizendo que mesmo assim nesses lugares o Senhor, se nós confiarmos, Ele vai estar com a gente. O clamor de Deus é sempre ouvido. O clamor a Deus, aliás, é sempre ouvido, mesmo quando não vemos nenhuma solução. Então, por favor, diante de algum problema, de alguma dificuldade que você estiver passando, enfrentando, não esqueça de orar ao Senhor, de clamar por Ele. Você vai ser ouvido. E ainda que você não ore e não clame, eu tenho certeza que tem alguém perto de você que está orando e clamando. O Senhor vai te ouvir. Deus caminha conosco nesse deserto. Ele caminha mesmo quando nos sentimos sozinhos. Mesmo quando nos sentimos sozinhos. Em João capítulo 9, nós meditamos nesse texto anteriormente, mas em João capítulo 9 acontece ali o milagre do cego de nascença. Jesus chega até esse cego e pergunta: o que queres que eu te faça? Parece uma pergunta muito óbvia. Perguntar a um cego o que ele quer que Deus faça na vida dele. Acontece que o texto bíblico vai nos ensinar um princípio por detrás. Ainda que o meu problema me sufoque, ainda que esse deserto pelo qual eu esteja caminhando seja um deserto que esteja me levando para um lugar tenebroso, para um lugar onde a morte pode ser o resultado final, o que o texto bíblico está dizendo é que diante das minhas necessidades, a gente vai ver, o Senhor Jesus só pode atuar com a minha e com a tua permissão, quando eu e você colocamos para Ele as nossas necessidades, o nosso clamor. Se eu fizer assim, conforme o cego de nascença fez, eu quero enxergar. Ele disse, é algo óbvio, mas ele disse para Deus. E mesmo dizendo para Deus, Deus só atendeu quando ele falou. Jesus só fez o milagre quando foi dito. E o milagre que o Senhor Jesus fez nele foi fazer com que ele enxergasse o que ele ainda não estava vendo. Olha que interessante, a gente já vai ler o texto aqui de João 9. Mas Agar, ela não estava vendo o poço diante dela naquele deserto. Diz o texto bíblico, você leu comigo no verso 18 de Gênesis 21, que ela erguendo os olhos, ela viu o poço. Ela estava tão atordoada com o problema, tão atordoada com as dificuldades, com o coração tão aflito, que ela não enxergou a solução que estava diante do seu
nariz, diante dos seus olhos. E às vezes é assim mesmo que acontece. O Senhor está falando por meio da sua palavra, o Senhor está orientando para cada um de nós, o Senhor está dizendo que tipo de decisões temos que tomar. E às vezes os problemas sufocam tanto a mim e a você, que a gente não tem visão nenhuma do que acontece ao nosso redor. Só os problemas, só as dificuldades. Quando na realidade o Senhor está simplesmente falando, levanta a cabeça. Está ali o poço para você saciar a sua sede. Está ali aquilo que vai te dar o livramento, que vai te dar o escape. Está ali a verdade que você precisa para tomar a decisão correta. Leia comigo o verso 25. João 9, 25, olha o que o texto diz. Aquele que abriu os meus olhos, é a afirmação do cego diante do milagre que aconteceu. É o testemunho do cego para aqueles que duvidaram do que Deus era capaz de fazer. Aquele que abriu os meus olhos, Ele é quem me curou. Deus me abriu os olhos para que eu pudesse ver a verdade. Então o texto bíblico vai dizendo que o Senhor Deus nos dá condições de ver a solução. E o Senhor Deus nos dá condições de ver a verdade. O Senhor Deus nos dá condições de viver uma vida completamente modificada, apesar do deserto que estamos passando. O primeiro passo para a mudança é reconhecer que nós precisamos de Deus. A graça de Deus não é limitada pelo tempo ou pelo passado. Ela está pronta para agir agora. Tudo que eu e você precisamos fazer é pedir. Tudo que eu e você precisamos fazer é confiar. O Senhor está nos ouvindo. Precisamos clamar, esperar e ter fé para ver a fonte que Deus está colocando do nosso lado. Ele pode estar abrindo o seu olhar, o seu olho, nesse momento. Através dessa palavra, Ele pode estar fazendo você suspirar e dizer o seguinte: a solução tem que estar em algum lugar, e se você parar e pedir para o Senhor, Ele vai fazer você erguer a cabeça e enxergar a solução. Esse é o nosso Deus. Quando Deus abre os olhos, Ele não apenas salva, como fez com Agar e com Ismael, mas Ele restaura. Agar e Ismael encontraram a água que trouxe vida naquele deserto. Mesmo estando no deserto, elas encontraram água. Mesmo nós passamos por dificuldade, por provações, por tribulações, por tempestades ao nosso redor, a gente pode encontrar um suspiro, a gente pode encontrar um sossego, a gente pode encontrar um descanso. Tudo que nós temos que fazer é ir até Jesus e abrir o nosso coração. Eles encontraram água mesmo em meio a um deserto. Da mesma forma, Deus deseja transformar nossas perdas, dores, falhas em novos começos. Foi aquela água que deu condições para que ela se levantasse, se fortalecesse. Quais são as águas que Deus está colocando na sua vida para te fortalecer? Quais são as coisas que Deus está colocando para que você se levante e mude de vida? Quais são as oportunidades que o Senhor Deus está te dando para que você consiga viver a vida que o Senhor tem como um propósito para ti? Mas a grande realidade é que talvez você ou eu estamos tão focados no deserto, tão focados na dificuldade, que mesmo a oportunidade estando ali pertinho de nós não enxergamos. A restauração divina não depende da magnitude do problema, mas da presença e do poder de Deus nas nossas vidas. Repito, ela ouviu a voz de Deus. Ouviu a voz de Deus mediante a oração. Mediante a oração, ela ouviu a voz de Deus. E ouvindo a voz de Deus, ela enxergou a solução. Sabe, a Bíblia nos diz no livro de Tiago, se te falta sabedoria, peça e Deus vai dar pouco? Deliberadamente, em abundância. Acontece que nós oramos pouco, queremos muito. Então, o desafio para mim e para você nessa noite é que nós venhamos colocar diante de Deus, de fato, as nossas necessidades, colocar diante de Deus as nossas angústias, mas colocar isso diante de Deus, pedindo para que Ele, como fez com Agar, abra os nossos olhos. Tire o foco do problema
Você já parou para pensar que você está se concentrando demais no que não precisa? Você sabe que lá em Efésios capítulo 6, se eu não estou enganado, verso 13, o apóstolo Paulo vai dizer que nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é contra principados e potestades. Há um conflito espiritual. Há uma guerra entre o bem e o mal. E enquanto estivermos no meio dessa guerra, o mal vai nos atingir, mas o bem também vai. O mal vai nos atacar, mas o bem também vai estar conosco. Estamos num conflito entre o bem e o mal. Então o conflito que está acontecendo na minha vida, que está acontecendo na sua, não é seu. Esse deserto não pertence a você. Ele é de Deus. Então se você está andando nele, deixa Deus resolver esse problema. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, lá existia uma guerra que o povo de Deus estava enfrentando contra os inimigos de Deus. Era uma guerra de Deus, mas o povo é que estava enfrentando aquela guerra. Então, o profeta de Deus clama pelo Senhor, clama por livramento. Josafá ora ao Senhor e Deus diz o seguinte: Josafá, nessa guerra vocês não terão que lutar. Fiquem parados e vejam o livramento que eu vou fazer. A guerra não é vossa, é minha. Então, querida igreja, meus queridos, em nome do Senhor Jesus, para de olhar para o teu problema e dar atenção demais para ele. O problema existe, o deserto existe. Quem sabe você agora começa a focar em quem pode solucionar o problema, sanar a dificuldade. Ora ao Senhor, porque já tem gente orando por você. Ora ao Senhor, coloca para Ele os seus problemas, as suas dificuldades e diz: Senhor, esse não é meu, é teu, então resolva. Agora, claro, peça sabedoria, peça paciência, peça perseverança. Já vimos que Deus tem o tempo certo de agir nas nossas vidas. O tempo certo. Deus pode transformar a nossa situação mais difícil em uma oportunidade de vida e de vida abundante. Ele pode transformar o teu problema em algo tremendamente grande para a honra e glória do nome dele. O poder de Deus opera quando nos rendemos e permitimos que ele conduza cada área da nossa vida. A verdadeira restauração, preste atenção, ela é completa, espiritual, emocional e relacional. No livro Caminho a Cristo, na página 46, nos diz assim: o Redentor do mundo aceita os homens tais como são, com todas as suas necessidades, imperfeições e fraquezas. E ele não só purifica do pecado e concede a redenção pelo seu sangue, como também satisfaz aos anseios do coração de todos os que consentem em tomar o seu jugo e carregar o seu fardo. Eu vou ler essa parte. Ele também satisfaz os anseios do coração de todos os que consentem em tomar o seu jugo e carregar o seu fardo. Abrir o coração, clamar ao Senhor, estar com Ele. O texto está dizendo, Ele não só perdoa os nossos pecados, não só nos aceita como somos, mas se nós o buscarmos, Ele se alegra em nos conceder os anseios do nosso coração. Que tremendo texto. É seu propósito comunicar paz e descanso a todos os que a Ele vão em busca de pão da vida. A feliz vida da alma é ter Cristo no coração. Ele que é a esperança da glória. A esperança para o meu problema e para o teu chama-se Jesus. Não é as tuas forças. Não é o teu desespero. Não são as tuas lágrimas. Não é o teu reclamar. Não é o teu reclamar que vai resolver.
Isso foi para você acordar. É Jesus dizendo para você: levanta a cabeça, a solução está do teu lado. A solução, a esperança é Jesus. É Jesus. Para terminar, Deus quer abrir os nossos olhos hoje. Talvez você esteja num deserto se sentindo sem força e cansado, ou até mesmo perdido. A provisão, a solução, a restauração está ao teu alcance. Por que não pegar? Mas você precisa clamar a Deus e pedir para Ele agir. O que você acha de terminar a semana? Falta mais 2 dias para chegarmos no fim da semana. Mas nesses 2 dias ainda você dizer para Deus o problema que você tem, a dificuldade que você está enfrentando, e falar assim: Senhor, daqui para frente eu não vou negar que exista o problema, mas a minha energia vai ser focada na solução, e a solução é o Senhor. Então eu quero estar contigo, eu quero me relacionar contigo, eu quero buscar cada vez mais. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor cumpra a tua promessa. Se os meus problemas são teus, então me ajuda a passar por eles. Eu tenho certeza que o que aconteceu com Agar vai acontecer com você. O Senhor vai colocar o poço diante dos seus olhos. Tudo que você vai ter que fazer é levantar, beber da água e recuperar suas forças no Senhor. Eu queria convidar você para que você se coloque em pé comigo nesse momento, para nós cantarmos um hino que diz que para quem nada tem, para o caso impossível, para o problema sem solução, para diante das dificuldades que estamos sentindo, que o Senhor Jesus seja a cura, que o Senhor Jesus seja a vida, e que Ele de fato cumpra o que acabou de nos dizer em sua palavra, nos concedendo a vitória. Amém? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de suas mãos. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de suas mãos. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão.
Jesus Cristo é tudo. Para quem quer viver, Ele é o pão da vida. Para quem quer viver, Ele é o pão. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós nos despedimos da Tua presença agradecidos pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus. Eu tenho certeza que em algum momento, em alguma área de nossa vida, essa palavra veio de encontro, Senhor, às necessidades. Nós louvamos o Teu nome porque o Senhor trouxe resposta para muita gente sobre muitas coisas. Por isso, muito obrigado. Pedimos que o Senhor nos acompanhe com os Teus santos anjos, que o Senhor nos livre do mal e que o Senhor cumpra o que nós estudamos na Tua palavra nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém.